Café no Parlamento chegando com a deputada Beth Saão, que estava contando aqui que é uma barista, é assim que fala? Isso mesmo, adoro café. E aí, gente, eu vou falar um negócio para vocês que a deputada descobriu aqui e tá uma coisa... Eu tô sem graça. O que eu tô tomando agora, deputada? Água com gás. Gente, não tem café na minha xícara. O que eu tomo é água com gás. Água Inclusive, com gás. As pessoas aqui da Assembleia já estão me perguntando: eu tô vendo você lá no programa, você tomando café com esse deputado, você toma tudo aquilo de café? Eu, não conta pra ninguém, é água com gás. Então agora eu vou assumir, não vou mais botar a xicarazinha aqui, em respeito a todo mundo, vou começar na água com gás. Mas o papo aqui não é esse, deputada. O papo aqui é falar sobre Assembleia Legislativa, Brasil... E as coisas que estão acontecendo, efervescendo. A deputada acabou de sair aí de uma passeata, de um protesto, de uma greve geral aí. Foi para Paulista. Foi para Paulista, foi um movimento muito bom. Acho que São Paulo é uma cidade dos paradoxos, né? Ao mesmo tempo que às vezes ela organiza manifestações de extrema-direita, você tem também uma reação contrária ontem, um movimento muito progressista, de gente que há muito tempo você percebia que não estava na rua. Professores universitários, diretores de escola, professores de escola, alunos de universidades, alunos de ensino médio, pais, né? Pais de família que estão preocupadíssimos com o destino de seus filhos por conta dessa avalanche que hoje recai sobre a educação pública no país e no estado de São Paulo também, infelizmente. Foi uma manifestação muito boa, legítima e eu acho que... E que veio até aqui a Assembleia. Que veio até aqui a Assembleia. E a senhora veio andando? Eu vim a pé andando com eles. E acho que isso pode dar um novo tom aí na pressão popular, das pressões de rua, nos movimentos de rua, que certamente deverão, a partir de ontem, surgir novos movimentos, talvez não sei se com esses contornos, mas com outros contornos, sim, mas tudo é possível. E, sobretudo porque nós estamos também numa luta contra a reforma da Previdência, da forma como ela está aí, e isso deve ensejar novos protestos, novas manifestações. Lindíssimo foi o que aconteceu na Paulista ontem, tomada, tinha mais de 200 mil pessoas, reconhecida inclusive por componentes do governo federal, que foi um movimento, né, lindo, bonito, ordeiro, e, portanto, a tendência, eu acredito, né, não estou na organização, mas faço questão de participar do nosso mandato, que é um mandato comprometido com essas lutas e com essas causas, estar lá para levar a nossa solidariedade e o nosso apoio. Do que a deputada está falando, gente? No final de abril, o governo anunciou um congelamento de 1,7 bilhões dos gastos das universidades, de um total aí de quase 50 bilhões de reais. A gente está falando das universidades federais. É corte, deputada, ou contingência? Não, isso é proposital. Tá. É proposital. São atitudes que, na verdade, denotam que este governo que está aí, do Bolsonaro, não tem nenhum compromisso com a educação pública de qualidade e gratuita. A tendência é como é que ele se faz? Vamos desvalorizar o ensino público, vamos desqualificá-lo para depois a gente poder privatizar, ou comprar mensalidades. Mas eles dizem que a verba diminuiu, deputada. Não é verdadeiro isso, não é verdadeiro. Verba para a educação não pode diminuir. Tem duas áreas que, na minha opinião, são sagradas dentro do serviço público. Dentro da prestação do serviço público. A educação é uma e a saúde é outra. Você não pode, tira de outros setores. Tire de outros setores. Não deste. Agora, eles estão chantageando as pessoas e a própria opinião pública, no sentido de dizer o seguinte: olha, se não houver a reforma da Previdência, nós não teremos mais recursos para estes segmentos, né? E a educação, ela não pode viver, e as universidades já estão com os seus orçamentos comprometidos. Não dá mais para tirar de mais lugares. Se tirar de mais lugares, vai diminuir cursos. E não é só... Ontem o protesto não foi só pela questão financeira. A questão financeira é uma delas. Mas foi pelas declarações desastrosas que o governo Bolsonaro faz. Como, por exemplo, quando ele diz que os cursos de humanas não valem para nada. Então, quer dizer, eu que fiz psicologia, posso mudar de país. Porque aqui no meu país eu não vou valer para nada. Não é? Hoje eu estou como deputada, mas amanhã eu posso não estar. Tenho uma profissão, quero atuar nela. Não é? Quem faz história, quem faz filosofia. O Brasil sempre foi uma referência na área de filosofia, por exemplo. Nós temos grandes filósofos aqui que
que pensam, que produzem o saber, que produzem o conhecimento. As universidades públicas é para isso. As universidades privadas não têm esse compromisso. Com todo respeito às instituições privadas, mas a pesquisa e a produção de conhecimento e de saber, ela ocorre majoritariamente dentro das instituições públicas. E é em cima disso, dessa indignação que hoje toma conta de boa parte da comunidade acadêmica, e aí você entenda, desde o corpo docente, os professores, os técnicos administrativos, os servidores e os alunos, não é, que ficaram estupefatos com esse tipo de investida. E é uma investida, não é uma investida para reduzir custo, é uma investida para destruir a educação pública no país. E isso tem ressonância aqui no governo do Estado, através do Dória, quando ele, por exemplo, patrocina a instalação de uma CPI aqui das universidades, uma CPI que não tem objeto definido, que não está circunscrita a uma determinada investigação, que é simplesmente dizer, olha, essas universidades estão muito ideologizadas, mas eu não sabia que ideologia fosse objeto de investigação agora, a não ser que a gente está vivendo uma ditadura e não sabemos que ainda estamos, não é? Porque a universidade, isso é garantido pela Constituição, através do artigo 250, ela tem autonomia e ela tem liberdade de cátedra, o que significa o professor dentro da sala de aula, ele discute o conteúdo de acordo com aquilo, de acordo com suas crenças, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua formação. Uhum. Não pode vir um sujeito de fora e querer interferir e dizer, não, você não pode falar sobre esse assunto. Como não pode falar sobre esse assunto? Foram colocados na CPI, deputada, que eu até acompanho de perto, números que chegam a assustar, de salários dentro de universidades de R$70 mil, ou irregularidades nas documentações de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas, enfim. A alegação é esse o motivo. Nós precisamos, então, fechar o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, não é, que é de nosso conhecimento, sempre tem aprovado as contas das universidades. Eles auditam essas contas e eles aprovam. Pode fazer ressalva, como fazem o Tribunal de Contas, faz ressalva nas dezenas de prefeituras que eles acompanham a prestação, nas autarquias do Estado, não é? Sempre a gente recebe os relatórios aqui, nas respectivas comissões. A própria Comissão de Finanças, né? Que analisa claro, e fiscaliza isso daí. Sempre recebe. Então, os técnicos do tribunal já não servem para isso, porque é a universidade, é a Assembleia agora que vai servir. Interessante é que esse despertar veio agora só, né? Até agora nunca ninguém teve essa preocupação. De repente, como caindo do céu, resolveram dizer que nas universidades tem super salários, o que não é verdade. Muitas vezes o professor, em fim de carreira, tem um salário que ultrapassa o teto do governador, né? O que é uma vergonha, é uma hipocrisia esse teto também. É uma hipocrisia, porque se o governador quiser falar em 20 anos, aí os governos que entrarem, falar, não vou aumentar meu salário, então nenhum servidor público pode ter a possibilidade de sonhar de um dia, depois de anos de estudo, de pesquisa, de produção de ciência, porque o professor universitário, ele tem metas a cumprir anualmente. Ele não é só um professor de graduação, né? Ele tem as horas de graduação que ele tem que dar aula, as horas que ele tem que preparar a aula. Isso. Preparar a aula não significa sentar em 5 minutos e dizer eu vou falar sobre esse tema, não. Significa muita leitura, muita pesquisa, planejamento. Ele dá aula no mestrado, ele dá aula no doutorado, ele tem orientandos que ele precisa instruir, acompanhar e orientar. Então, tem produção ele tem que escrever em revistas especializadas na área que ele atua, ele tem que fazer essas produções em livros, em seminários, em tudo isso faz parte. Cronogramas a seguir para atingir metas ou não e saber se ele continua ou não. Agora, um professor que tem a graduação, que tem o mestrado, que tem o doutorado, que tem o pós-doc, que muitas vezes é feito no Brasil, às vezes é feito no exterior, e tantas outras especializações que ele vai agregando à carreira dele, se ele chegar no fim da carreira e ganhar um bom salário, porque ele não pode? Ele não pode? Esse bom salário só pode ser daqueles que estão na iniciativa privada. Então, no setor público, você não pode ter bom salário? Claro que pode. Pode, o setor público também tem que ter plano de carreira. Sabe por quê? Porque tem que garantir que essas boas cabeças fiquem prestando serviço na área pública. Porque senão a área pública forma e a privada absorve e nós ficamos sem nada.
Não é? A senhora acha que esses 9,57%, que é o recolhimento do ICMS aqui do Estado de São Paulo, que é repassado para as universidades estaduais, a gente está falando da Unesp, da Unicamp e da USP. E das FATECs. E das FATECs. A senhora acha que esse valor, esse numerário, que já vem sendo questionado pelas universidades, para que aumente? Olha, eu estou aqui Pode ser comprometido? Eu estou aqui no meu 5º mandato. Nós estamos buscando melhorar e elevar esse percentual desde quando eu entrei na Assembleia. Que a nossa bancada é uma bancada que sempre se comprometeu com esta luta. Eu, particularmente, sempre estive razoavelmente à frente dessas lutas. Portanto, esses 9,57, poderia ficar os 9,57, desde que fosse contemplado o total do ICMS. O problema é que não é. O governo vai, arrecada o ICMS, o que ele faz? Ele tira uma parte e vai para uma área, outra parte vai para outra área. Ele fatia o ICMS, aquilo que sobrou desse fatiamento é que se calcula o 9,57. Então, a luta do Fórum das Seis, de todos os movimentos que representam as universidades públicas no nosso estado, é exatamente para que ou se aumenta esse percentual de 9,57 para 10, né? Para o governo não representa muita coisa, mas para as universidades representa muito, ou então a base de cálculo teria que contemplar toda a arrecadação do ICMS. Simples assim. O que não é feito. Não é? O que não é feito. Então, esse é o grande debate que a gente vem travando aqui com as lideranças, os diferentes líderes de governo que passaram, que, na verdade, se submetem, né, ao comando do Palácio dos Bandeirantes, do governador de plantão. Né? No caso, nós estamos hoje, o Estado hoje é governado pelo João Dória. Mas isso também não foi diferente na época do Alckmin e também não foi diferente na época do Serra. Né? Foi sempre a mesma toada. Claro, o que acontece? Nós tivemos a Unesp recebendo, não sei se já receberam a segunda parcela do 13º, nós estamos em maio. Que estava nós estamos parado. Em maio, e sufoca. Então, o que acontece? Você usa essa estratégia, você sufoca financeiramente as instituições, elas vão ter que ir diminuindo os serviços prestados, às vezes tem que fechar cursos, às vezes tem que diminuir o número de vagas, às vezes você tem um curso que é dado, oferecido no período da manhã e no período da noite, principalmente para atender aos estudantes que trabalham, que não são poucos, muitos estudantes também trabalham, não é? E para poder estudar no período noturno numa universidade pública de qualidade, porque a gente tem que ter a seguinte referência. As universidades públicas do Estado de São Paulo, elas são centros de excelência. Elas competem com grandes universidades públicas, com grandes universidades do mundo todo. A Unicamp é uma expoente em premiações mundiais. É claro, e você tem que, além da USP, da Unesp, da Unicamp, nós também temos no nosso território do Estado a Unifesp, a UFSCar. A UFSCar, por exemplo, é uma referência na área de novas tecnologias, sempre foi. E a pessoa que está nos assistindo tem que entender que essas novas tecnologias são utilizadas desde o café que nós tomamos, passando pela pasta de dente que nós higienizamos a nossa boca quando acordamos, até aquilo que nos é oferecido na área de saúde. Não é? Com novos equipamentos, os alimentos que nós comemos, não é? São alimentos, às vezes... A gente nem imagina, né? Nem imagina que tudo isso, uma boa parte disso... Teve estudo, pesquisa, doação, Olha, eu vim do Instituto de Botânica semana passada, eu fiquei 4 horas lá dentro, que também o governo do Estado quer privatizar. Uma vergonha se privatizar. Uma vergonha, porque as pessoas deveriam conhecer os departamentos da pesquisa. Esses adoçantes, aqui tem uma adoçante que eu não quero mostrar a marca. Tem a estévia, que foi uma planta que eles descobriram lá. Porque eles estavam pesquisando, eles perceberam que aquela planta era adocicada. E, portanto, ela poderia servir para adoçar alimentos. Foi onde surgiu a estévia, que é muito mais saudável do que esses adoçantes que nós consumimos à base de ciclamato ou de aspartame. Não é? Isso é uma das coisas que a senhora está contando uma das aqui. Coisas. Eles têm 410 teses concluídas entre mestrado e doutorado de 2003 até hoje. Isso significa a média de 26 trabalhos sendo realizados ao ano. Ao ano. Então, é como se fosse um departamento de uma instituição pública.
Isso sem dizer a riqueza de fauna e de flora. Esses tempos atrás, aquela área ali da Riviera de São Lourenço, que muitos devem conhecer. Nosso litoral aqui um litoral que tem muitos condomínios fechados, né? Gente muito rica que ali frequenta, porque são caros os imóveis ali. Eles queriam fazer a Riviera 2. O Instituto de Botânica, ele percebeu que aquela Riviera 2 tinha uma área de vegetação que não poderia ser destruída. Preservação. Conclusão, a especulação imobiliária não conseguiu chegar lá, porque foi proibida pelo Ministério Público. Com base científica. Com base científica. Sim. Com base científica. Então, isso vai passar para a iniciativa privada. Agora, eu pergunto para vocês, se uma empresa que quer for explorar esse instituto e, ao mesmo tempo, tiver interesses imobiliários, você acha que quando tiver uma descoberta de que nestas áreas ou em outros locais do Estado, tem que ser preservado, e eles tiverem interesse em construir um conglomerado imobiliário ali, você acha que eles vão levar em conta a preservação do meio ambiente? De jeito nenhum. Quem vai perder com isso é a população, que cada vez vai piorar a sua qualidade de vida. É esse raciocínio que as pessoas têm que ter. Não é porque nós somos contra, só porque somos contra a privatização. Não. Quando a gente é contra a privatização, a gente é contra por razões de argumento, concretas, que, ao final, o resultado, se for vendida essas empresas, ela vai prejudicar o conjunto da população. É isso que as pessoas precisam entender. Essa foi a nossa deputada Beth Saão, que veio aqui colocar um pouquinho seus pensamentos, sua opinião. Já estou perdendo a voz aqui no final. Engasguei com a minha água com gás. E da próxima vez, deputada, é um copo com água aqui de verdade. De verdade. Vem aqui sempre. Venho. Tiver assunto latente aqui... Você prepara o café. Prepara o café para a senhora e a aguinha para mim. Ok. Obrigada, venha sempre. Eu que agradeço. Obrigada.